Pessoal, nós vamos então dar continuidade ao conteúdo da disciplina de corretivos e fertilizantes. Nós vimos nas aulas anteriores a recomendação de fertilizantes simples. Então, nós vimos a recomendação, né, do fertilizante nitrogenado e sempre fazendo a recomendação de um fertilizante simples, seja ureia, sulfato de amônio. E aí vimos recomendação de fertilizante fosfatado e recomendação de fertilizante potássico, sempre trabalhando individualmente. Na aula de hoje, nós vamos falar de recomendação do fertilizante misto, no caso que a gente conhece como NPK. Tá? Então, como que a gente faz para identificar qual o formulado, também como é conhecido fertilizante misto na lavoura, como que a gente chega e qual o formulado mais adequado para a cultura. Bom, primeiro, antes de nós entrarmos na recomendação propriamente, é importante destacar quais as vantagens do uso do fertilizante misto na lavoura. Então vamos pensar que nós vamos aplicar um fertilizante que contém nitrogênio, fósforo e potássio, seja na forma de mistura de grânulo ou mistura granulada, como nós já vimos, né? Qual que é a vantagem? Primeiro é a otimização do processo, né? Então, ao invés de nós fazermos 3 operações, nós conseguimos fazer uma única operação, aplicação dos 3 fertilizantes, dos 3 nutrientes. Outra questão é a otimização, também dentro da otimização, é a aplicação dos 3 nutrientes junto com a operação de semeadura. Então, nós podemos semear e, ao mesmo tempo, a máquina, né, a semeadora, faz a aplicação do nitrogênio, fósforo e potássio. Outra vantagem do uso do fertilizante misto é que, dependendo da matéria-prima que nós utilizamos para preparar o fertilizante misto, nós também estamos adicionando outros macronutrientes, no caso secundários. Um exemplo, se nós estamos utilizando para fazer o NPK como fonte de fósforo, nós utilizamos o superfosfato simples, né? Nós sabemos que o superfosfato simples, além do P2O5, ele tem na sua constituição o enxofre e o cálcio. Então, quer dizer, além do fósforo, do nitrogênio e do potássio, nós estaremos aplicando o enxofre e também o cálcio, né? Se nós formos aplicar o superfosfato triplo, é somente o cálcio. Outra vantagem, né? Além dos macronutrientes, nós podemos também aplicar micronutrientes junto, né? Por exemplo, se como fonte de potássio nós utilizarmos o KCl, nós estaremos aplicando o cloro, né? Que é um micronutriente para as plantas. Além do que, o fertilizante, os formulados, eles permitem, além dessas, a presença dos nutrientes na matéria-prima, ele permite a adição também, né, no caso de micronutriente. Nós podemos, se for uma mistura granulada, nós podemos, na granulação, adicionar o micronutriente que nós desejarmos. Então, nós teremos em um grânulo o NPK e micronutriente, tá? O que é uma vantagem em termos de otimização de utilização. Tá? Então, diante dessas vantagens, hoje em lavouras, áreas mais extensas, né, de produção de grãos ou produção de fibra, né, como o caso algodão, produção de madeira, de energia, muito utilizado são muito utilizados os fertilizantes mistos, por conta dessas vantagens, né, na sua utilização. Então, passando para a parte de recomendação, como que nós trabalhamos? A primeira etapa de recomendação é semelhante ao que nós vimos anteriormente para o nitrogênio, fósforo e potássio. Tá? Nós interpretamos a análise do solo, né?
e aí fazemos a classificação dos teores. Em cima dessas classificações, nós vamos para a tabela de recomendação da cultura e fazemos a identificação da quantidade de cada nutriente que deverá ser aplicado. Tá? Então, nós vamos mostrar aqui para vocês o passo a passo. Tá? Então, nós temos aqui a análise do solo nas duas camadas, de 0 a 20 e 20 a 40. Né? Temos aí as metodologias que foram utilizadas, no caso do fósforo e do potássio, o MELIC, né? E alumínio, cálcio, magnésio, o cloreto de potássio, esses são os extratores. Né? Teor de argila deste solo, 42%. Então, o que é importante observar? Né? Teores, quais são os teores? Então, qual que é o teor de fósforo na camada de 0 a 20? É 1,7. O que é importante ressaltar? Na recomendação de adubação, nós vamos trabalhar com os níveis, né, os teores dos elementos na camada de 0 a 20, né, que é nessa camada que vai se concentrar a aplicação do fertilizante. Outro fator importante de se observar a unidade em que é expressa. Né? Então, nós temos, no caso, por exemplo, do potássio, qual que nós trabalhamos, como a gente pode ver nessa análise, miligrama por decímetro cúbico. Mas nas análises de fertilidade, nós temos o potássio também em centimol carga por decímetro cúbico. Então, nós temos que tomar cuidado e observar para na hora de classificar, na tabela de classificação, não pegar o valor de centimol carga, porque ele é muito menor do que o valor em miligrama por decímetro cúbico. E outro fator a ser observado é o extrator, ou metodologia que é utilizada. Né? No caso aí do fósforo, por exemplo, né? Se for utilizado o MELIC, como nessa análise, então a tabela de classificação dos teores, utilizar a tabela de classificação dos teores para o extrator MELIC. Se for o extrator de fósforo resina, nós temos que utilizar a tabela de extração e classificação utilizando o método da resina. Tá? Então, nós vamos passar rapidamente aqui na classificação desses atributos que a análise do solo nos traz. Não que para a recomendação do formulado NPK nós precisemos classificar, tá? Mas só para nós compreendermos essa classificação. Para todos os atributos químicos do solo existem níveis de classificação. Então, por exemplo, a acidez ativa, né, que é o pH do solo, nesse caso é o pH em água, qual que é a classe de interpretação? Então, no nosso caso, nessa análise está 4,8, então ele entra como baixo. Né? Pensando, né, nós estamos fazendo a recomendação do NPK, mas quando nós formos fazer a análise do solo, né, da interpretação dessa análise, né, nós temos que pensar a necessidade da recomendação de calcário e também do gesso. Tá? Com relação ao teor de fósforo, né, qual que é o teor que nós temos nessa análise? É de 1,7 miligrama por decímetro cúbico. E qual que é o teor de argila? No nosso caso, o solo tem 42% de argila. Então, nós vamos lá, né, na linha que corresponde aos 42, então 35 e 60 está nessa faixa, né? E 1,7 menor do que 4, né? Está aqui menor do que 4, então ele é muito baixo. No caso do teor de potássio trocável, nosso solo está a 8,8 mg por decímetro cúbico, tá? Então ele entra na classificação como muito baixo. No cálcio trocável, 0,1 centimol carga por decímetro cúbico, entra como muito baixo também, tá? Então é importante nós termos em mente esses teores, né, de classificação, para que nós possamos entender. Quando um solo apresenta 3 centimol carga decímetro cúbico de cálcio, esse nível ele é bom ou ele é baixo? Então nós temos que ter esses parâmetros, né? Com o tempo nós vamos nos familiarizando, então nós passamos a entender que um teor de 4,5 centimol carga é um teor excelente de cálcio. Né? Então é importante nós irmos nos familiarizando com esses valores.
Acidez trocável, né? Então teor de alumínio no solo, 0,8 centimol, teor alto, né? Nesse caso, acidez trocável, acidez potencial, quanto maior, né, é mais indesejável, né, para o desenvolvimento da cultura. Então, no caso do alumínio, o teor é alto, né? Na acidez potencial, que é H mais Al, é 5, né? Aí classificado como alto também. Magnésio trocável 0,1 centimol carga por decímetro cúbico, também muito baixo. E CTC 5,23, que é um teor médio da CTC a pH 7. Saturação por alumínio, né? No nosso caso 81%, como ele tem um elevado acidez potencial trocável, que o alumínio ele vai ter uma saturação elevada também, então está aí muito alto. E saturação por base de 3%, extremamente baixo, né? No caso a classificação muito baixa. E aí nós fazemos uma tabela com a classificação dos teores desses atributos, né? E dos níveis dos fertilizantes, dos nutrientes também no solo. Então, quando são atributos, no caso H mais Al, saturação por alumínio, então são atributos CTC a pH 7, e o teor dos elementos, né? Fósforo, alumínio, potássio. Okay? Então vamos lá. Uma vez feita essa classificação dos níveis ou dos teores dos nutrientes presentes no solo, nós vamos partir para a parte de recomendação. Então nós vamos fazer aqui o exemplo para a cultura do algodão. Nós vamos fazer a recomendação seguindo a tabela de recomendação para a cultura do algodão no livro Quinta Aproximação, tá? E aí nós vamos fazer a recomendação da adubação de plantio utilizando o formulado NPK, que é um fertilizante misto, e também vamos fazer a recomendação do fertilizante misto também, que vai ser utilizado em cobertura, ok? Então, no caso, tá aí a tabela de recomendação para a cultura do algodão, uma produtividade esperada de 2 a 2,5 toneladas por hectare, 2.000 a 2.500 kg por hectare. Então nós temos aí, diante das classes, o teor do elemento e a classificação do teor, nós vamos fazer a recomendação. No caso do nitrogênio, nós não consideramos o teor do elemento no solo, então a recomendação de 20 kg por hectare do nutriente nitrogênio. No caso do fósforo, como o teor, né, ele é muito baixo, ele acaba aqui na recomendação, a disponibilidade é baixa. Então nós vamos trabalhar a recomendação 100 kg por hectare de P2O5. E no caso do potássio, também o teor é muito baixo. Aqui na recomendação, nós vamos trabalhar na classe baixa. Então, nós vamos recomendar 100 kg por hectare de K2O. No caso, né, esses seriam as doses, né, dos elementos a serem aplicadas para o plantio. 20 kg de N, 100 kg por hectare de P2O5 e 100 kg por hectare de K2O. Então, o que nós vamos ver agora em diante é qual formulado que nós vamos aplicar e qual a quantidade desse formulado, que quando nós aplicarmos ao solo, nós estaremos oferecendo aí essas concentrações desses elementos, essas quantidades. Tá? Então, o que nós fazemos? Primeiro passo, então nós vamos colocar aqui a quantidade de cada elemento em quilograma por hectare, então são 20 kg de N, 100 kg de P2O5 e 100 kg de K2O. O que nós fazemos na sequência? Vamos dividir os três números pelo menor valor para achar a relação entre esses três. Então, vamos dividir esses três pelo de menor valor. Nesse caso, de menor valor é o nitrogênio. Então, nós vamos dividir os 3 por 20 para saber a relação. Então, está aí a divisão por 20. Então, a relação entre esses três elementos é de 1 parte de nitrogênio para 5 partes de P2O5 e 5 partes de K2O. Tá? Na sequência, o que nós vamos fazer? Multiplicar esses três números por um número que o resultado da soma, né, a soma do NPK, seja um valor maior do que 21. Tá? Por quê? A legislação preconiza que
os fertilizantes mistos NPK, a somatória dos macronutrientes primários, que é o N, P e K, deve ser maior ou igual a 21. Tá? Se for um fertilizante binário, né, um misto binário, por exemplo, um NK ou um NP, a somatória dos dois deve ser maior ou igual a 18. Nesse caso aqui, né, a somatória deve ser maior do que 21 ou igual. Nesse caso, a somatória está dando 1 mais 5 mais 5, 11. Então, estaria fora da legislação. Então, o que nós vamos fazer? Escolher número e que nós multipliquemos os 3. Então, nesse caso aqui, nós vamos escolher o número 5. Mas nós podemos iniciar a multiplicação pelo número 2, por exemplo. Se nós colocássemos aqui 2, seria 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10. Então, nós teríamos 10 mais 10 mais 2, 22. Estaria dentro da legislação? Sim. Poderíamos utilizar? Sim. Tá? Nesse caso aqui, o nosso exemplo é 5. Ok? Então, se nós temos 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. Então, a somatória desses três elementos, né, é 25 mais 25 mais 5 dá 55. Então, está maior do que 21? Maior do que 21. Atende a legislação? Atende a legislação. Tá? Nós poderíamos então multiplicar por 2, multiplicar por 3, multiplicar por 4. Qual que é a diferença? Quanto maior o número digitado, ou número escolhido para multiplicação, ou maior a somatória desses três, menor vai ser a quantidade do fertilizante a ser aplicado. Porque se eu tenho 25% de K2O, né? E agora, se eu utilizar um outro que tem apenas 10% de K2O, como se nós multiplicássemos aqui por 2, o exemplo que eu citei anteriormente, eu vou ter que aplicar uma quantidade maior quando multiplico por 2, e aqui é 10. Então, isso a gente tem que ter em mente. Quanto maior a concentração, menor a dose do NPK que nós vamos aplicar. Porém, quanto maior a concentração, mais restrito em termos de matéria-prima nós ficamos. Né? E aí nós temos que utilizar matérias-primas que têm alta concentração dos nutrientes, o que nos deixa mais limitado com relação ao fornecimento de principalmente macronutrientes secundários. Tá? Então, por exemplo, uma fórmula que eu tenho uma alta concentração de NPK, de P, por exemplo, aqui 25% de P, 2O5, dificilmente nós vamos conseguir fechar esse formulado utilizando um superfosfato simples, que nos fornece enxofre e cálcio. Nós vamos ter que utilizar como matéria-prima ou um superfosfato triplo ou um MAP, que tem uma alta concentração. Tá? Então, tem as vantagens e as desvantagens. Quanto maior a concentração, menor a dose, menos frete nós vamos trabalhar, porque eu vou estar com uma aquisição menor do fertilizante e menos espaço no barracão. Tá? Porém, ele nos deixa um pouco limitado com relação à escolha da matéria-prima. Ok? Então, nesse caso, nós vamos utilizar um fertilizante 5, 25, 25. Quer dizer o quê? Para cada 100 quilos desse fertilizante, 5% é N, né? 25% é P2O5 e 25% é K2O. Tá? Então, se eu tenho 100 kg do fertilizante, eu vou ter 5 kg de nitrogênio, 25 kg de P2O5 e 25 kg de K2O. Se, como matéria-prima para o P2O5, está sendo utilizado, por exemplo, um superfosfato triplo, né? Na etiqueta do fertilizante vai vir também, como o super triplo tem cálcio na sua constituição, na etiqueta do fertilizante virá 5, 25, 25 mais tantos por cento de cálcio, que aí é feita a conta, né? Quanto de cálcio que vai ter nesses 25% aqui de P2O5, ok? Então, se nós pegarmos um fertilizante misto, né, NPK, e tiver, por exemplo, 5, 25, 25 mais tantos por cento de cálcio, bem provável
que a matéria-prima para a produção desse NPK foi superfosfato triplo. Se tiver lá 5, 25, 25 mais tantos por cento de cálcio, mais tantos por cento de enxofre, bem provável foi utilizado o superfosfato simples, ok? Porque tem o enxofre mais o cálcio. Tá? Então, nós chegamos na formulado desejado. Agora, o que nós precisamos fazer? Calcular a quantidade do formulado que nós vamos aplicar. Tá? Lembrando que a recomendação que a quinta aproximação traz na tabela do algodão é 20 kg de N, né? 100 kg de P2O5 e 100 kg de K2O. O nosso formulado tem essa concentração. Então, eu tenho que ver quantos quilos do formulado nós vamos aplicar para garantir a necessidade da planta. Tá? Então, a gente faz regra de 3. Nós fazemos a regra de 3 para os 3 elementos. Né? Então, 100 kg do formulado, nós vamos ter 5 kg de N. Por que 5? Porque é 5%. Tá? A planta demanda 20 kg de N, então X. Então, X é 400 kg por hectare do formulado 5, 25, 25. Ok? Então, nós não digitamos aqui, mas se nós formos fazer para o P2O5, seria 100 kg do formulado, tem 25 kg de N. A planta precisa de 100 kg de N, X, vai dar 400 também. Ok? Para o K2O, a mesma coisa, 100 kg do formulado tem 25 kg de K2O. A planta precisa de 100, tá? Então vai dar também 400 kg por hectare do formulado. Ok? Então, assim nós chegamos na recomendação de adubação para o plantio para a cultura do algodão. Vai ser recomendado 400 kg por hectare do formulado 5, 25, 25. Ok? Pode acontecer dessas contas não ficarem, os 3 elementos não ficarem idênticos? Pode, isso pode acontecer. Tá? Sempre que não identificar, nós vamos não der a mesma quantidade do formulado para os 3 elementos, nós vamos procurar fixar o valor no P2O5. Tá? Por quê? Porque a gente garantindo o teor do P2O5 no plantio, como nós vamos manejar o nitrogênio e o potássio em cobertura, nós podemos fazer a complementação do que deveria ser jogado na semeadura em cobertura. Ok? Então, isso é estratégia de manejo e podemos adotar. Então, às vezes, nós vamos fazer regra de 3. Não dá 400 kg para o P2O5 e não deu para o K2O. Só deu para o nitrogênio. Então, vamos ver P2O5 quanto que deu e vamos jogar aquela quantidade que deu P2O5. Ok? Para garantir a dose de fósforo na semeadura. Os restantes, N e K2O, como nós falamos, nós fazemos a opção pelo manejo em cobertura quando for necessário. Tá? Para adubação de cobertura, nós vamos fazer a mesma coisa, porém, né, como ele é um fertilizante misto binário, tem uma diferença. Nós vamos, a somatória dos dois deve ser maior ou igual a 18. Tá? Então, nós vamos fazer, no caso, a recomendação do N vai ser 60, né, quilos por hectare de N, e K2O 30 kg por hectare de K2O. Dividimos pelo menor, que é o 30, né? Então, vai ficar 60 dividido por 30, 20. Né? 2, desculpa. 30 dividido por 30, 1. Vamos multiplicar por 10, a relação então vai ser 2 para 1, multiplicando por 10 vai ser o formulado 20, 0, 0, 10. Ok? Então, nós vamos ter o somatório aqui 30, como ele é maior do que 18, ele atende a legislação. Então, a cobertura nós vamos utilizar o formulado 20, 0, 0, 10. Ok? Agora, nós precisamos calcular quantos quilos por hectare do fertilizante 200010 nós vamos ter que aplicar em cobertura para a cultura do
algodão. Então, aí 20,0010, né? E aí qual que é a recomendação? Então, assim, 100 quilos por hectare, 100 kg do formulado tem 20 kg de N, precisamos de 60, nós vamos aplicar 300 kg por hectare do formulado. No caso do K2O, seria 60 kg por 60 kg do formulado, nós vamos ter 10%, né? Então 10 kg de K2O. Como precisa de 30, vai ser 300 também. Tá? Então, essa vai ser a recomendação do formulado para a cobertura como recomendação de adubação para a cultura do algodão. Ok? Então, aqui é um resumo geral. Nós não fizemos o cálculo do calcário e do gesso, mas né, depois vocês podem fazer para chegar nos valores. Esse seria o resumo geral do que nós vamos passar para o produtor. Né? No caso, nós vamos aplicar 3,5 toneladas por hectare de calcário magnesiano, né? O PRNT de 85% em área total, incorporada a 20 centímetros, juntamente com 1 tonelada por hectare de gesso. Tá? Lembrando que o ideal é nós fazermos primeiro a aplicação do calcário, esperarmos aí de 30 a 60 dias para em seguida fazer a aplicação do gesso. Né? Muitas propriedades acabam fazendo aplicação até de forma simultânea, né? Não gera o benefício esperado do uso do gesso quando nós fazemos as duas aplicações, né? Aplica um e já vem na seguida aplicando o outro. Muitas propriedades acabam optando por essa estratégia por questão de tempo, mas para que a gente tenha maior benefício mesmo da utilização do gesso, o ideal é que nós façamos a correção, né, dos níveis de cálcio e magnésio na camada de 0 a 20, né, neutralização de parte do alumínio e em seguida, depois de 30 a 60 dias, o gesso, para que o gesso possa carregar essas bases para a camada mais profunda. Então, a aplicação de 400 kg por hectare formulado 5, 25, 25 e 300 kg por hectare formulado 20, 00, 10 no estágio V4. Então, é uma recomendação, não é complicado, né? O que o produtor vai fazer? Uma vez com essa recomendação, ele vai nas misturadoras, né, de fertilizante e vai passar a prescrição. A quantidade que ele precisa, fala, olha, eu estou precisando de 60 toneladas do 5, 25, 25 e 20 toneladas do 20, 00, 10. Pronto. Né? Fez a aquisição, chegou na propriedade, quando for fazer a aplicação, regular o maquinário para que jogue essa dose do fertilizante desejado. Então ele vai estar fazendo uma operação, no caso da semeadura, e garantindo o fornecimento de nitrogênio, fósforo, potássio, eventualmente de outro macro e às vezes até de micronutriente. Tá? Quando for necessária a utilização de micro, pode-se fazer a recomendação, no caso, dependendo da quantidade do micro, pode-se fazer a recomendação. Então, por exemplo, no plantio 5, 25, 25 mais 1% de boro. Nós podemos fazer esse pedido para a misturadora. Então, lá eles vão fazer essa mistura para nós. Tá? Então, essa é a recomendação de adubação para a cultura do algodão. Nós trouxemos um outro exemplo, que é a recomendação de adubação para a cultura do milho. É o passo a passo também, para que vocês possam compreender um pouco mais. Tá? Nós vamos passar um pouco mais rápido, porque é semelhante ao anterior. Tá? Então, nós temos aí a análise do solo, tá? Os resultados, teor de argila. Então, nós vamos observar o que? Os teores, né? A unidade, então miligrama por decímetro cúbico, fósforo, potássio, centimol cárbico por decímetro cúbico, todos esses, e porcentagem, saturação por base, saturação por alumínio. Tá? E vamos observar também qual que é a metodologia, no caso, fósforo, potássio, extrator Feomelic, extrator ácido, alumínio, cálcio, magnésio, extrator cloreto de potássio. Observamos também teor de argila, tá? Para nós classificarmos o teor de fósforo. Então, passamos aí para a classificação, né? Todos os elementos e os atributos também.
No caso aí do fósforo, o teor do elemento no solo é 3,1 mg por decímetro cúbico. Ok? Deixa eu voltar aqui. Tá? Então 3,1, tá? Então a gente volta lá, 3,1 mg por decímetro cúbico do fósforo, tá? Teor de argila 70, então a gente vem na faixa de interpretação, vai estar como baixo. Potássio 17 mg vai estar como baixo também. O cálcio 1,3 vai estar como médio, né? Magnésio trocável vai estar como 0,7, está aí como médio também. CTC 4,9 como médio. Saturação por alumínio 16%, baixo. Saturação de bases 43%, está aí como médio. Então está aí a interpretação de todos os atributos apresentados na nossa análise de solo. Então nós partimos para a recomendação. Tá? No caso do milho, nós vamos considerar a produtividade esperada de 7.000 kg por hectare. Tá? Então nós temos aí a dose de N no plantio, né? De 10 a 20. No caso do P2O5, como a disponibilidade de P ela é baixa e a produtividade esperada é 7 toneladas, então nós vamos considerar a aplicação de 100 kg por hectare de P2O5. E no caso do potássio, também a classificação ficou como baixa, uma disponibilidade baixa, e para a produtividade desejada vamos jogar 70 kg por hectare de K2O. E em cobertura, né, nós vamos jogar aqui 100 kg por hectare de nitrogênio. Tá? Então, para o plantio, 20, 100, 70. Então, essa é a quantidade de nutrientes que nós teremos que aplicar no nosso formulado. É a relação entre eles, né? Então, o primeiro passo, nós calculamos a relação entre os nutrientes presentes, demandados pela cultura. Então, no caso, 20 kg de N, 100 kg de P2O5, 70 kg de K2O. Então, lembrando, dividimos pelo de menor, no caso aqui é o 20, então a relação vai ser 20 por 20, 1, 100 por 20, 5, 70 por 20, 3,5. Então, essa é a relação entre os três. Tem que ter uma parte de nitrogênio para 5 de P2O5 para 3,5 de K2O. Lembrando que o somatório entre os três deve ser maior ou igual a 21. Tá? Então, nós temos que multiplicar, né? Aqui, na verdade, está entre 25 e 55, que é a legislação anterior. Tá? Então, a legislação de 2018, anterior a 2018, ela falava que a somatória tinha que ser maior do que 24, né? E menor do que 55. A legislação atual de 2018, que foi apresentada e discutida em aula com vocês, ela fala que o somatório deve ser maior ou igual a 21, tá? E não limita um teto, desde que seja possível a fabricação, né? Então, nós vamos optar aqui pela multiplicação por 4. Então, como é que vai ficar? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3,5, 14. Tá? Então, se nós somarmos 20, 14, 34 mais 4, 38. Está acima de 21? Sim. Então, é um formulado que nós podemos utilizar. Tá? Então, o formulado escolhido vai ser o 4, 20, 14. Ok? Não tem problema. Se nós quiséssemos utilizar o 5, por exemplo, 5 vezes 5, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 13,5, 17,5. Tá? E nós arredondamos aqui para 18. Então, ficaria 5, 25, 18. Tá? Daria 5, 25, 30, mais 18, 48. Poderíamos utilizar? Também, sem problema. Tá? Quisesse multiplicar por 6, daria 6 vezes 1, 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3,5 vai dar 21. Então, ficaria 6, 30, 21. Poderia? Poderia. O que é importante nós considerarmos? A disponibilidade das fórmulas ou dos formulados no mercado. Né? Então, por exemplo, esse último 6, 30, 21 é um fertilizante pouco comercial. Então, de dificuldade de encontrarmos ele pronto no mercado. Né?
Então, agora, ele não tem um comércio, né? Não é um produto comercial. O 4,20,14 já é um produto mais comercial, mais fácil de identificar, de encontrar, tá? A misturadora, ela pode preparar o fertilizante, na maioria das vezes, na concentração que nós quisermos. Agora, se ela tiver que parar a linha de produção para poder misturar o fertilizante que nós queremos, certamente vai ter um custo maior. Então, o que as misturadoras fazem? Elas deixam um estoque de alguns formulados que são os mais comerciais, como a gente diz, que tem mais saída, né? Então, se nós pudermos utilizar esses mais comerciais, vai ficar mais barato para o produtor, ok? Nesse caso aí, nós vamos optar por trabalhar com o 4,20,14. Então, esse é o formulado que nós vamos trabalhar no plantio. Quantos quilogramas por hectare? Então, a gente faz novamente a regra de 3, tá? 100 kg do formulado tem, nesse caso, 4% ou 4 kg de N. Como a recomendação é 20 kg de N, nós vamos jogar 500 kg por hectare formulado. Ok? No caso do P2O5, 100 kg do formulado, né, tem 20 kg de P2O5. Lá a planta precisa de 100 kg, né, então nós vamos ter também 500 kg. No caso do K2O, 100 kg tem 14 kg. A planta precisa de 70, né, X também vai dar 500 kg. Então nós vamos aplicar 500 kg e vai garantir o fornecimento da quantidade de nutriente NPK que a planta precisa, ok? Que nós vamos aplicar 500 kg para garantir o N, mais 500 para garantir o P2O5, mais 500 para K2O. Não é isso. Nós fazemos a regra de 3 só para conferir se aplicando 500 kg nós vamos estar fornecendo a quantidade de NPK exigida pela cultura, conforme o boletim de recomendação e baseado no teor do elemento disponível no solo. Ok? Então, essa é a recomendação de plantio para a cultura do milho. Nós vamos disponibilizar também lá em atividades uma lista de exercício para que vocês façam e possam treinar um pouco mais.